pudéssemos dar um nome a essa noite, ela se chamaria oportunidade. Uma grande oportunidade. Essa pode ser para você mais uma noite. Esse pode ser para você mais um culto. Só que ao mesmo tempo pode ser para você a grande noite da sua vida, o grande culto da sua vida, o dia em que você poderá contar por toda a sua vida. Aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Aquele foi o dia que Deus tocou na minha vida como eu nunca tinha experimentado. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui porque ama você. Não é por causa da sua moralidade, não é por causa do ser bom aos seus próprios olhos. Ele vai além de tudo isso. Ele conhece as nossas falhas. Ele conhece a nossa limitação, todas elas. Ele conhece a nossa fraqueza, todas elas. E ainda assim, Ele permanece dizendo em alto e bom som: eu amo você. Eu não desisto de você. Eu quero ver a minha vida realidade em você. Eu quero ver o transbordar que eu tenho para a tua vida realidade. Oportunidade. Estamos em um ambiente de uma grande oportunidade. Então levante as suas mãos o mais alto que você pode e louve esse Deus tão grande. Esse Deus que quando um adorador se levanta, você se torna um gigante com Ele. Você já não é mais vítima de situações nenhuma. Você se torna um gigante com Ele. Sim, a Ti nós adoramos. Sim, a Ti nós adoramos. A Ti nós adoramos. Palmas a Jesus, se é para Jesus, aplauda Ele como Ele merece, como Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, pode sentar, pode ficar à vontade. Se você veio nessa hora, você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso agora, amém? Pode levantar do teu lugar e fazer a sua semeadura em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela expressão de generosidade do teu povo. Eu confesso multiplicação sobre a sementeira de cada pessoa. Que aquilo que a força do braço não tem conseguido alcançar, que o sobrenatural do Senhor os leve a realidades muito maiores do que eles pediram ou pensaram. Eu dou uma ordem a todo obstáculo, seja na mente, seja no caminhar dos teus filhos,
Abra um caminho para que o teu povo passe, para viver, para desfrutar a realidade de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um. Obrigado, Senhor, pela unção de multiplicação que está sobre essas mãos que semeiam agora. Eu agradeço ao Senhor por isso. Obrigado por essa fé edificada, fortalecida, essa certeza de que sobre essas mesmas mãos que semeiam está a unção, para aquilo que tudo que elas venham tocar se multiplique, ganham forma de maneira tal que não tenha explicação, que nós possamos dizer apenas no final: é Deus, é Deus. A conclusão que eu chego e posso dizer: é Deus, é Deus, é Deus na minha vida, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Eu recebo. Eu sei que você conhece sobre uma história sobre Zaqueu, aquele homem tão pequeno que decidiu subir numa árvore para ter um encontro com Jesus. O interessante na vida de Zaqueu é que ele era um homem odiado pelas pessoas. Ele era um cobrador de impostos, era uma pessoa que procurava sempre tirar proveito das pessoas. Então, ele era um homem muito odiado pelas pessoas. E o interessante é que Jesus vai exatamente ter um encontro com um homem que era odiado por todos. E quando eu leio esse texto, sempre Deus me ensina alguma coisa nova. Sempre algo o Senhor fortalece no meu coração sobre a vida desse homem. E olhando por esse lado, eu fico perguntando: por quê? Por que tantas pessoas ali, Jesus poderia ir até a casa delas, e naquele dia ali, naquela cidade chamada Jericó, Jesus vai exatamente na casa desse Zaqueu. Um homem que, se Jesus fosse olhar o conselho da cidade, as pessoas iam dizer: olha, Jesus, o Senhor pode ir na casa de todo mundo, menos na casa daquele tal de Zaqueu, porque aquele homem, ele só pensa nele. Aquele homem, ele arranca o couro das nossas costas, sem dó e nem piedade. O Senhor não pode ir na casa dele. Mas Jesus foi na casa desse homem. E por que Jesus foi? Por causa do coração. Os homens, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. E no meio daquela multidão toda, havia um único homem com o coração na qualidade em que Deus procura. Procurava naquele tempo e procura hoje. Aquele homem estava com seu coração totalmente aberto a Deus. E o que é um coração totalmente aberto a Deus? É aquele coração que diz: eu não quero mais determinar para o Senhor como tem que ser as coisas. Eu não quero mais dizer para o Senhor como é que as coisas têm que ser. O que o Senhor disser agora eu vou fazer. Essa é uma pessoa que está com seu coração totalmente aberto a Deus. O que o Senhor falar, eu vou obedecer. Meu coração está aberto para isso. Esse era o coração de Zaqueu. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos com você, e a gente poder extrair muita riqueza da parte de Deus aqui hoje, que eu tenho certeza que ninguém, absolutamente ninguém, que está com o coração aberto para Deus aqui nesse lugar, vai sair da mesma forma que chegou aqui. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Que esse coração de Zaqueu se manifeste também como o seu coração aqui nessa hora. O que o Senhor falar, que eu ainda não obedeci, que eu ainda não fiz, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto a obedecer o Senhor, eu estou pronto a fazer. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19.
versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, presta atenção agora, que era chefe dos cobradores de impostos. Para aí um pouquinho. Para que Zaqueu tivesse um encontro com Jesus, para que a salvação fosse chegada na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, antes disso, Zaqueu precisou vencer algumas coisas. E aqui nesse texto, hoje a gente vai ver algumas coisas que Zaqueu precisou vencer para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Existem algumas coisas que a gente precisa vencer para ter um verdadeiro encontro com Deus, para que a gente possa verdadeiramente mergulhar nesse oceano chamado salvação, aonde é muito maior, é muito mais do que você pode pensar, é muito mais do que você pode pedir, excede todo o nosso entendimento. Zaqueu entendeu isso, e aqui começa dizendo que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. A primeira coisa aqui no versículo 2 que Zaqueu teve que vencer foi a reputação. Para a gente ter um verdadeiro encontro com Jesus, a gente precisa estar decidido a vencer a nossa reputação. Por essa questão da gente querer defender a nossa reputação, muitas vezes, quantas vezes a gente já passou por isso ou sabe de alguém que perdeu até a sua saúde, a saúde do corpo, a saúde da alma, por causa dessa tal reputação. Porque quando a gente ouve que alguém falou alguma coisa sobre nós, como um exemplo de defender reputação, como é que a gente fica? A gente quer mostrar para as pessoas que a gente não é daquele jeito. E nesses anos pregando o Evangelho eu aprendi uma coisa: mais importante do que a minha reputação precisa ser a minha consciência. Porque imagina eu na minha condição, eu ter que ficar provando o que as pessoas pensam sobre tantas coisas. Imagina na minha condição, eu não faria o que Deus me levantou para fazer. Eu viveria a minha vida me desgastando, tentando explicar as coisas para as pessoas. E eu digo para você, e por mais que você tente, é insuficiente. E por que é insuficiente? Porque Deus, Ele não quer que você preze tanto pela reputação quanto pela sua consciência. É por isso que muitas vezes parece que quanto mais você tenta mostrar, você tenta se defender, parece que pior fica. Porque Ele quer mostrar para você que existe algo além disso aí, sua consciência. Isso é o mais importante, a consciência. E eu vejo que essa questão de vencer a nossa reputação, para ter um verdadeiro encontro com Deus, é tão importante, porque às vezes, querido, a questão de caráter, a questão da gente se achar boas pessoas, se torna uma vaidade. Sabia disso? Muitas vezes essa questão de ser bom, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que é íntegra, isso se torna uma vaidade. E nada disso é para se tornar uma vaidade, pelo contrário, isso é fruto, é resultado de quem teve um encontro com Deus. A gente não tem por que nos gloriar por aquilo que nós somos, por aquilo que a gente faz, porque se recebemos alguma coisa, nada vem de nós, tudo vem dele. Se há alguma coisa boa em você, é porque veio dele, veio de Deus. E você quer ver como essa questão de reputação ela é terrível, ela é perigosa? Quando a gente atravessa um período difícil na nossa vida, qual que é a primeira coisa que bate na porta do nosso coração? A dona reputação. E ela vem falando alto: você é um homem tão bom, você deseja o bem para as pessoas, você está passando por isso, sim ou não? É assim ou não é? Poxa, mas você, olha, uma pessoa tão honesta, você não merece passar por isso. Sabe quem que é essa voz que fala? É a voz da dona reputação. Essa é uma voz destruidora. E Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu não era o cobrador de impostos em si, Zaqueu era chefe dos caras que puxava dinheiro com rodo. Ele era o chefe.
Ele que mandava, ele mandava e desmandava. E de repente esse homem entende que existia algo maior do que tudo que ele tinha experimentado. Ele desejou no seu coração ter um encontro com Jesus. E para que ele tivesse esse encontro com Jesus, a primeira coisa que ele teve que vencer foi a reputação. Vamos continuar, no versículo 2 tem algo importante aqui. A mais, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Para que Zaqueu tivesse um verdadeiro encontro com Jesus, Zaqueu precisou vencer o apego à falsa segurança. Ele era rico, dinheiro não era dificuldade para ele. E como é desafiador acessar o coração de quem se encaixa na realidade desse homem aqui, Zaqueu. E muitas vezes, muito menos, são pessoas cismadas. Sabe aquela pessoa que ela é rica, não financeiramente, mas ela é rica, ela é muito cheia de si mesma. O eu dela é muito grande, o ego é muito grande. É muito difícil você acessar o coração dessas pessoas, porque elas são muito cismadas. Talvez foram pessoas que foram feridas, se decepcionaram com os homens, passaram por tantas coisas e agora se tornou também uma pessoa cismada. Ela tem dificuldade de confiar nos outros. Ela não sabe até se ela pode confiar, porque sempre vai lembrar daquilo que aconteceu lá atrás, e se repetir de novo a mesma coisa. É uma falsa segurança. Talvez aquilo que foi construído dentro de nós se tornou para nós uma segurança, só que é uma falsa segurança, porque tudo aquilo que te impede de avançar em Deus é falso, não é verdadeiro. Esse homem aqui, muitos anos da vida dele, ele achou que essa falsa segurança chamada riqueza podia solucionar o que ele desejava. Agora há poucos dias, uma pessoa muito próxima de nós partiu, foi embora para casa. Um casal com muitas posses, e a sua esposa gastou mais de R$1 milhão para trazer o seu marido de volta, e não foi suficiente o dinheiro. Ele foi embora para casa. Zaqueu chegou nesse lugar em que ele entendeu que ele precisava vencer essa falsa segurança. E que nessa noite o Senhor possa sondar o seu coração aqui e encontrar você com a sua guarda baixa. Talvez você que confiou tanto na força do seu braço, você que confiou tanto na sua capacidade. Pastor, tem alguma coisa errada nisso? Sim. Desde que isso não tome o centro da sua vida, o Senhor quer te ver capaz, e Ele quer te capacitar ainda mais. Mas a sua capacitação nunca pode tirar Deus do centro e colocar você no centro da sua vida. Nunca, absolutamente nunca. Zaqueu precisou vencer essa falsa segurança das coisas, de confiar nas coisas, de achar que o conquistar as coisas ia resolver a insatisfação da alma dele, do coração dele. Quantas pessoas que atingiram o sucesso, quantas pessoas que ganharam o mundo. Agora há poucos dias eu assisti uma entrevista daquele cantor chamado Thales. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E o que aquele homem conta que ele viveu no auge da fama dele, do sucesso dele. Nem os cantores do secular faziam tanto sucesso quanto o Thales fazia. Ele contando que um dia o motorista de uma van foi pegar ele, foi até o meio do caminho, chegou lá, teve que parar de forma urgente, teve que alugar um helicóptero para pegar ele e descer dentro do parque de exposição, aonde ele ia fazer um show. E ele contando a vida dele, como é que estava. Não dormia mais, tempo nenhum com a família, estressado, começou a viver desequilíbrio emocional. Qualquer coisinha era motivo de brigar, qualquer coisinha era motivo dele explodir, porque aos olhos humanos ele estava vivendo um sucesso, mas aos olhos de Deus ele estava vivendo a maior tragédia da vida dele naquela hora. Que a aparência não chame a sua atenção, mas que verdadeiramente aquilo que é essência seja importante para você, em nome de Jesus. Que você seja essa pessoa
decidida a ter um encontro verdadeiro com Jesus. E para isso você está disposto a vencer a falsa segurança. Trabalhe, conquiste, mas nunca se esqueça, nada disso pode ser o centro da sua vida. Nada disso pode ser a fonte que determina se você tem paz ou não, se você tem vida ou não, porque é insuficiente. Quantos estão entendendo até aqui? É absolutamente insuficiente. Vamos lá, versículo 3. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Para você ter um encontro verdadeiro com Jesus, você precisa vencer a multidão. Como assim vencer a multidão? Você precisa vencer a influência da multidão, porque muitas vezes a multidão fala alto. E aí, quantas vezes eu já escutei isso? Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Só pelo fato de você estar aqui hoje, isso já diz claramente que você não é todo mundo. Você é alguém diferente. Porque quem carrega Jesus, quem carrega a glória de Deus é um homem, é uma mulher diferente. E nessa noite eu estou pregando aqui para uma igreja de pessoas diferentes. De pessoas diferentes. Eu gosto sempre de dizer isso. Nessa época agora a gente começa a ver os ipês floridos, não é mesmo? Você olha no meio da mata, a vegetação verde, o que se destaca? Aquele amarelão lá no meio da mata. Está lá o ipêzão, está lá alguém diferente, fazendo a diferença. No meio da multidão do verde, está lá um ipê amarelo, fazendo a diferença. Eu estou diante de ipês amarelos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas que Deus levantou para fazer a diferença. Só que para mim fazer a diferença, eu preciso vencer a influência da multidão. Eu preciso tomar cuidado com isso. Não permita com que a multidão sufoque o seu grito por socorro. Porque se muitas pessoas que receberam o milagre de Jesus, se eles fossem olhar para a multidão, os próprios discípulos de Jesus, algumas vezes tentou impedir pessoas de chegar até o mestre. Mestre, despede logo essa mulher, ela vem atrás de nós gritando. Uma mulher que tinha uma filha horrivelmente endemoniada. O Bartimeu, que era cego, os discípulos queriam que aquele homem calasse, porque ele estava gritando muito alto. E sabe o que o Bartimeu fez? A Bíblia diz que quando os discípulos mandou ele calar, ele gritou mais alto. Porque quando a gente está disposto a vencer a multidão, quando ela vem nos influenciar para que a gente se cale, são pessoas, eu fui na igreja, as pessoas não me cumprimentam. O irmão fala mal de mim, essa é a multidão. Olha, eu esperava que fosse diferente. A multidão. Multidão tem em todo lugar. Aquela grande oportunidade de um trabalho, aí aparece aquelas pessoas que começam a pegar no seu pé. Você não sabe nem de onde apareceu aquela pessoa, de repente parece que ela viu o diabo em você. E ela começa a implicar você, ela começa a caçar confusão com você, ela começa a falar mal de você para o patrão. Quantas pessoas diante de uma grande oportunidade, mas por não entender sobre a questão da influência da multidão, por não decidir vencer a multidão, vão lá, não suportam mais e diz: olha, isso aqui não serve mais para mim, eu não quero mais isso. E o diabo manipulador das multidões diz: yes, mais um que eu consegui parar, que não entendeu a realidade das coisas. E ele gosta de pegar pessoas que não entenderam a realidade das coisas. Eu estou diante de pessoas aqui nessa noite que são decididas a vencer a influência da multidão, decididas a ter um encontro verdadeiro com Jesus. E por que você tem que vencer a multidão? Porque você precisa dessa marca de Deus na sua vida. Eu não estou falando de ser um frequentador de igreja, eu não estou falando de quantos anos de cristão você tem, nós não estamos falando se você nasceu na igreja, se você foi criado na igreja, não é disso que a gente está falando, porque isso não diz nada. O que diz sobre nós de verdade é se a gente teve ou não um verdadeiro encontro com Jesus. É só isso que fala sobre nós. Você sabe por que é importante isso? Porque na hora que o
o cerco fecha, na hora que o cinto aperta, é só você e Deus, nada mais. E esse só você e Deus nessa hora tem que ser motivo de alegria no seu coração. Eu vejo pessoas falando isso quando elas estão chateadas com alguém, quando elas estão decepcionadas com alguém, quando elas estão entristecidas com relacionamento de pessoas. Aí elas falam isso: minha vida é só eu e Deus. Aí começa a postar, começa a bombardear: olha, é só eu e Jesus, Deus é suficiente para mim. Mas será que é mesmo? Ou está falando porque está ferido, porque está machucado, porque está revoltado, porque queria ter alguém perto e não tem esse alguém que você queria perto de você? Nós precisamos falar isso, mas de verdade. É por isso que a gente precisa vencer a influência da multidão, porque isso aí é multidão purinha, é a multidão que faz isso. Mas quando a gente teve um encontro verdadeiro com Jesus, você decidiu vencer a multidão justamente por isso, porque você sabe que vai haver momentos na sua vida. Sabe o Getsêmani que Jesus passou? Ali era só ele e o Pai. Até os discípulos que era mais chegado dele, Pedro, Tiago e João, ele chamou para estar com ele. E eles dormiram. Colocaram Dramin demais na água deles aquele dia, não aguentou, dormiu. Jesus está ali, só ele e o Pai. Porque há momentos na nossa vida que vai ser só você e Deus. E nessa hora, se Ele for na sua vida, porque o seu coração rasgou, abriu a porta, disse Jesus: aqui não tem nem mais porta, nem portal não tem mais, para não correr risco de alguém ver esse portal e falar: vamos pôr uma porta aqui. Arrancou a porta com portal e tudo agora. O Senhor tem o acesso livre na minha vida. Nos momentos mais desafiadores da sua vida, você vai ver o quão maravilhoso é essa verdade que nós estamos falando aqui nessa hora. No momento difícil, no momento que você for provado tanto com a falta quanto com a abundância, você vai ver o quanto viver essa realidade é maravilhoso para nós. Aí você vai ter motivo para levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, por aquele dia, naquele culto, ter falado no meu coração tão forte. E eu decidi abrir o meu coração para o Senhor como eu nunca tinha feito. Eu decidi deixar o Senhor entrar para dentro da casa que é sua. Versículo 3 de novo, tem algo importante aqui também. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Mais uma coisa que Zaqueu precisou vencer. Para que Zaqueu tivesse um verdadeiro encontro com Jesus, Zaqueu precisou vencer as suas limitações. Ele era pequeno, ele era de baixa estatura. Imagina esse Zaqueu aqui, talvez ele tinha complexo de inferioridade. Eu acredito que nesse tempo aqui já existia o tal do bullying já. Porque muito tempo antes, com Eliseu, uma certa vez ele caminhando, viu um monte de gurizadinha atrás dele, chamando: ô careca, ô seu calvo, ô seu sem cabelo. E é bullying isso, lá no Velho Testamento. Então eu acredito que nesse tempo Zaqueu passou por muito disso. Quantos apelidos eles colocaram em Zaqueu? E talvez ele tinha complexo, tinha trauma dentro dele. Só que tem uma coisa: quando uma pessoa decide vencer suas limitações, porque agora ela entendeu, eu preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus, essa pessoa ela se torna alguém tão decidida, que gigante nenhum para essa pessoa, nem mesmo os gigantes de dentro, nem mesmo os gigantes de dentro. Você sabe aquele gigante chamado vitimismo? Que muitas vezes a pessoa ela tenta de todo jeito. Ela tenta desse jeito, não dá. Ela tenta de outro jeito, não dá. Ela tenta de outra forma, não dá. Aí o que ela faz? Ela esconde no vitimismo. Eu não tenho ninguém que me ajuda. As pessoas me abandonaram. A hora que eu mais precisei, as pessoas deram as costas para mim. Mas será que eu prestei atenção na instrução de Deus para a minha vida? Será que eu prestei atenção na direção que Deus deu para mudar o sentido da minha vida de verdade? Será que eu prestei atenção quando Jesus falou comigo, através do Espírito Santo, e me mostrou um meio pelo qual, se eu tivesse obedecido, minha vida nunca mais tinha sido a mesma?
E aí a gente não faz a lição de casa, não rasga o coração para Deus, e aí a gente esconde atrás da nossa limitação. Se Zaqueu tivesse defendido a sua limitação, Zaqueu era um homem vencido pelo vitimismo. E eu não estou pregando para vítimas aqui nessa hora. Eu estou pregando para homens e mulheres que Deus levantou para serem protagonistas da sua história, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Você não sabe a minha vida, você não sabe o gigante que eu carrego, pastor, você não sabe o meu passado, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é Ele, e o que Ele tem para você. Eu tenho uma certeza do amor de Deus por você, eu tenho uma certeza da força de Deus por você. E se você entender quão grande é, quão poderosa é essa força de Deus para você, você não vai apenas ouvir falar sobre isso, você vai viver essa realidade. Zaqueu, para ter um verdadeiro encontro com Jesus, ele precisou vencer sua limitação. Ele precisou vencer. Olha só, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Quando você lê na Bíblia falando assim, desce depressa, como é que você enxerga Deus nessa hora? Será que Deus é ansioso? Porque Jesus está falando depressa aqui. Será que Deus é ansioso? Será que a gente descobriu algo de Deus aqui que ninguém sabia? Qual é o sentido de Jesus estar dizendo para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa? Jesus estava falando no sentido de urgência. Você sabe por que Jesus falava no sentido de urgência? É mais ou menos assim: Zaqueu, o que eu tenho para você é hoje, Zaqueu. O que eu tenho para você, Zaqueu, desce logo, porque é agora, Zaqueu, que eu tenho. Por que Jesus estava fazendo isso? Falando isso para Zaqueu? Porque Ele desenhou você. Ele decidiu com que você nascesse. Ele sabe o que tem para você. Então nessa hora, sabe o que a gente aprende? Que é mais fácil a gente se render a Deus para entender a vontade dEle, do que a gente viver resistindo e vivendo da pior forma. É mais fácil a gente se render a Deus para entender qual é a vontade dEle para nós, do que a gente ficar com o coração fechado, brigando com Deus, brigando com a circunstância, brigando com tudo, brigando com o mundo, e é uma guerra violenta o tempo inteiro, e vivendo muitas vezes algumas gotinhas do que Deus tem, quando na verdade é uma chuva que Deus tem para você, para inundar, para transbordar. Quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5 de novo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Olha que interessante, antes de Zaqueu falar uma palavra, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Você sabe o que Jesus estava mostrando aqui? Zaqueu, eu vi você primeiro. Zaqueu, se tem alguém aqui que ama, sou eu amo você, Zaqueu. Eu quero ir para a sua casa, eu quero escrever uma nova história sobre você. Sabe o que eu vejo Jesus fazendo aqui? Quando você tem vontade às vezes de chupar uma laranja, de comer um mamão, e você tem um pé disso na sua casa, ou em algum lugar que você conhece, você vai lá naquele pé e você começa a procurar aquele fruto maduro, não é assim? Jesus passou debaixo daquela árvore, daquele sicômoro naquele dia, procurando por um Zaqueu da vida, como um fruto maduro para ser colhido. E quando é que o fruto está maduro? Será que é quando eu conheço muito? Será que é quando eu sei muito sobre Deus? Não, o fruto nessa hora aqui, para ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele é considerado maduro, pronto, quando o coração está aberto, quando o coração rasgou para Deus. Aí o fruto está pronto, está maduro, está pronto para ser colhido. Quando Jesus olhou para Zaqueu e disse, chamou ele pelo nome, Jesus estava dizendo: eu conheço você,
Jesus conhece o seu passado. E eu vou repetir mais uma vez: Jesus conhece o seu passado. Aí alguém fala assim: vixe, pastor, então agora a coisa não vai ficar boa. Meu passado foi isso, meu passado foi aquilo, meu passado eu não tive isso, meu passado eu não tive aquilo, meu passado foi, pastor, meu passado. Mas quem disse que é esse passado que Jesus conhece? O passado que Ele conhece sobre você é um pouco, é além, é mais para trás do que esse passado que muitas vezes marcou a nossa vida e muitas vezes destruiu, removeu a gente da verdadeira rota de Deus para nós. O passado que Ele conhece é sobre o plano original de Deus para você. É o que Efésios capítulo 1 fala, que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus já quer uma história com você antes de você existir. E nós vamos além disso. Deus ele já queria uma história com você antes de existir mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 ou 5. Alguém podia ver para mim, irmão Chico? Efésios 1, 4 ou 5. A história que Deus quer com você é antes de haver mundo. Você entende que você não é fruto de um acidente, você não é obra do acaso? Você entende como que você tem que sair desse lugar de vítima, aonde as coisas vêm batendo, e você vem batendo, e você vai aceitando? Você vai aceitando. Vou contar um testemunho aqui. Começou como um testemunho, mas é isso? Efésios 1, 4 ou 1, 5. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Foi? 4, Efésios 1, 4. Foi um testemunho. Esse aí foi antes de eu conhecer Jesus. Eu era uma pessoa de muita confusão, de brigar, de porrada mesmo. Agora imagina, eu era magro é só o osso puro. Tem algumas fotos que eu recebo hoje, que eu tirei de lado, eu preciso pôr a lupa para me enxergar que eu estava lá, para saber que eu estou ali, ó, naquele lugar ali. Então onde batia tinha uma quina para defender. E um dia eu fui jogar bola, e a maioria das confusões que eu arrumei já tinha a ver com aquilo que eu vivo em Deus. Só que quando a gente não tem sabedoria, a gente usa algo maravilhoso de Deus para destruição. E eu sempre fui de defender as pessoas, de querer o melhor para as pessoas. Quando eu via alguém sendo injustiçado, eu comprava a briga das pessoas. E muitas vezes eu ficava com a encrenca toda para mim, e a pessoa saía, ia embora. E a confusão vinha em mim. Um dia um rapaz jogando futebol de salão, o rapaz foi lá, tomou a bola do menino, eu fui lá e tomei a bola dele. E aí arrumei confusão com esse menino. Pra você ter uma ideia, esse menino, o apelido dele era Baianinho. Ele morreu numa chacina lá em Cuiabá. Esse menino, a partir daí, todo dia ele ia me esperar na porta da escola. Todo dia. Foi indo, eu cansei tanto de apanhar desse menino, que eu saía mais cedo da aula, pulava muro. É um testemunho para não passar por aquilo. Só que eu ainda não estava cansado, certo? Mas um dia eu cansei de apanhar daquele rapaz. Falei, hoje eu vou acertar. Eu não tinha medo dele, eu tinha medo do tio dele. Porque o tio dele, olha o apelido do tio, Boi. Aí você calcula a fisionomia do boi. Aquele que chega, pã. Doido de marredeci, doido mesmo. Aí um dia eu falei, agora eu não aguento mais apanhar desse baianinho. Falei, hoje eu vou resolver isso. Soltou a aula, aquela multidão saindo, ó a multidão, perigo. Eu baixei no meio da multidão assim, e ele está lá em pé, na porta, no portão me esperando. O povo abrindo aqui, ele em pé aqui me esperando. Porque ele começou a fazer show comigo, aproveitou de mim para se promover. E eu fui no meio da multidão assim, quando eu abri na frente dele, não deu tempo. Quando ele assustou, quando ele acordou, eu já estava em cima dele há muito tempo. E eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali daquele jeito. Perdi a noção do tempo. Eu levantei ali, tiraram a gente. Sabe o que aconteceu? O baianinho virou meu amigo. Porque ele nunca tinha apanhado tão motorizado igual ele apanhou aquele dia. Virou meu amigo. E esse baianinho me defendeu de cada enroscada que eu entrei. Qualquer coisinha que acontecia, eu vou chamar o baianinho, vai resolver.
E aí o que acontecia? As pessoas na escola começaram a falar: não mexe com aquele menino lá não, que ele é amigo do Baianinho. E aí eu virei o amigo do Baianinho. Mas eu estava sendo intimidado por uma situação, um testemunho que a gente traz para uma realidade espiritual aqui, amém? Esquece a natural, pelo amor de Deus, fica com a espiritual. Você sabe quando é que a gente descobre a força que a gente tem? Quando a gente cansa de apanhar. Muitas vezes a gente é passivo demais, sabe? É muito passivo. Coisa vem, monta na gente. A gente está virando saco de pancada das coisas e a gente não se levanta. A gente não se levanta. Mas Ele conhece você. E se você der espaço para que o plano dele se manifeste na sua vida, você vai entender o que é caminhar segundo a força de Deus para você. Segundo a força de Deus para você. Amém? Amém? Eu não estou pregando aqui nessa hora para vítimas. Eu estou pregando para pessoas que Deus levantou para serem protagonistas da sua história. Em nome de Jesus. Obrigado pelo seu amém tão empolgante, viu? Até o final vai ficar bom. Nós paramos no 5, né? Versículo 6. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo: entrara para ser hóspede de um pecador. Sabe de quem que ele estava falando? De Jesus. Olha, que Jesus que é esse, que entra na casa do pecador? Você sabe o que eu aprendo aqui? Ele se expõe por você. Jesus, ele não tem medo de se expor por ninguém. Ele se expõe por você. Que você esteja disposto também a se expor por ele, em nome de Jesus. Versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu aqui? Zaqueu abriu o cofre para Jesus. Não é o cofre financeiro. O financeiro aqui é apenas a consequência. O cofre que Zaqueu abriu para Jesus aqui é o cofre chamado coração. Difícil de ser acessado. E eu aprendi uma coisa. Eu descobri uma coisa nesses anos pregando o Evangelho, ajudando pessoas, servindo pessoas. Eu descobri uma coisa. Esse cofre chamado coração, a maçaneta dele, não tem a maçaneta de fora do cofre ali? A maçaneta do cofre chamado coração, ela é só para o lado de dentro. Não tem maçaneta por fora. Porque se existisse maçaneta por fora, eu já tinha aberto muitas por aí. Você quer abrir? Você não quer? Eu vou abrir do mesmo jeito, mas você vai viver o que Deus tem. Mas não é assim. Muitas vezes você pega até o cofre. Já viu como é que um cofre é pesado? Você pega o cofre, você põe nas costas, porque você está dizendo para a pessoa assim: não, eu vou abrir essa porta. Aí chega um ponto que o Senhor fala assim: filho, esse cofre aí, a maçaneta é só pelo lado de dentro. Se a pessoa não decidir abrir a porta, abrir o cofre, pode receber a melhor palavra, pode receber a instrução mais poderosa, que não vai. Sabe o que eu sinto aqui nessa hora? Que eu estou pregando para alguém aqui em nome de Jesus, que já está com a mão na maçaneta da porta assim, ó. Eu só quero saber qual é a direção, eu só quero saber qual é a instrução, que eu já vou abrir essa porta de uma vez, e nunca mais ela vai ser fechada para Deus, em nome de Jesus. Imagina o homem que só pensava nele, o homem que era egoísta, o homem que era ganancioso. Agora esse homem está pensando nas pessoas. Porque quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, sabe o que acontece? Quando um verdadeiro encontro uma pessoa tem com Deus, a mentalidade dela muda. A generosidade começa a se manifestar. O caráter de Deus começa a se manifestar na vida daquela pessoa. Porque mudou tudo. Alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus. O ponto disso é transformação. Olha o versículo 9, para a gente terminar aqui, 9 e o 10. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa,
e também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E um dia eu fui um perdido desse. E porque eu fui encontrado, um dia eu disse para Jesus: eis-me aqui, para que através da minha vida o Senhor encontre muitos também. E assim tem sido ao longo desses anos. Gostaria que você se colocasse de pé. Se coloca de pé. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Família SDT nessa hora se transformando em uma grande árvore. E Jesus está aqui. O mesmo Jesus que passou por aquela árvore aquele dia e encontrou Zaqueu em cima dela como um fruto maduro para ser colhido, prontinho para ser colhido. Esse lugar agora se transforma numa grande árvore. E Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo, procurando por frutos maduros, por frutos prontinhos para ser colhido, para viver uma nova realidade, para permitir com que a partir desse momento Deus comece a escrever a sua história, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. O meu sonho era ser um engenheiro civil. Eu sempre fui apaixonado por construção, sempre. Meu sonho era ser um engenheiro civil. Mas quando eu entendi o plano de Deus para a minha vida, foi por isso que eu decidi, ainda na minha juventude. E um dia, muitos anos depois, eu já era pastor, e um dia ministrando, e eu fiz um apelo, chamei as pessoas que quisessem serem batizadas, nascer de novo, nascer para uma nova vida, sabe, apagar aquela vida passada, uma vida velha que agora dá espaço para uma nova vida. As pessoas começaram a vir na frente, pessoas em lágrimas, tomadas por Deus. Eu comecei a olhar aquilo, e Deus falou no meu coração: filho, o que eu faço através de você hoje é muito mais do que levantar prédio, concreto e tijolo. Hoje eu uso a sua vida para levantar a minha igreja na terra. Yes! Valeu a pena. Valeu a pena porque o concreto, o tijolo, o ferro, isso vai ficar, é vida momentânea, é passageiro. Mas as vidas que o Senhor nos usa para levantar, essas, Jesus disse que vai me receber na eternidade, com palmas nas mãos. Com palmas nas mãos. E eu quero que seja uma palma ensurdecedora quando chegar a nossa hora de entrarmos nos tabernáculos eternos. Que seja palmas ensurdecedoras a seu respeito, em nome de Jesus. Palmas ensurdecedoras. Quem é esse homem que está entrando? Quem é essa mulher, como disseram para Jesus? Porque eles não entendiam o que estava acontecendo com Jesus, o Messias. Quem é esse Rei da Glória? E alguém dizia: é o Senhor forte, é o Senhor poderoso na batalha, é o Senhor dos exércitos. Mas quem é esse Rei da Glória? Eles não sabiam. Era um mistério que só agora para os anjos, para os seres celestiais, estava sendo revelado. E eu vejo a mesma coisa acontecendo. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Talvez aquele pequenininho, desconhecido de tantos, mas que cada alma que ganhou para Jesus foi com todo o coração. Um improvável de si mesmo que decidiu: eu acredito que eu não posso, eu acredito que eu não tenho capacidade, mas o Senhor está dizendo que eu posso, então eu vou ser um líder de uma célula, eu vou liderar uma célula, eu vou contra o que eu penso, eu vou vencer minha limitação, porque eu quero um encontro contigo, Senhor. Eu quero contar da sua grandeza, eu quero contar de uma transformação, de um antes e um depois do Senhor entrar na minha vida. Vidas e mais vidas começam a ser alcançadas por você. Vidas e mais vidas começam a ser alcançadas por você. Porque você era um perdido, que
que foi encontrado por Deus, agora você quer encontrar outros que estão perdidos. Porque só alguém que um dia foi perdido sabe o quanto é pesado, o quanto é difícil, o quanto é triste viver uma vida perdida. Eu quero fazer um convite para você. Você que está decidido. Hoje nós vamos ter batismo nas águas. Batismo nas águas foi uma ordenança de Jesus. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Jesus, ele falou sobre: se eu creio, então eu confirmo a minha fé. Como eu confirmo a minha fé? Tendo uma ação. Da forma que eu disse, você aceita a salvação, e essa salvação aqui, o significado dela é soteria. Sabe o que significa soteria? Essa salvação: direito de eternidade com Deus e direito de reinar com Cristo em vida. Reinar com Cristo em vida. A condição para vencer e não mais ser vencido. Soteria. Quem crer e for batizado. Não é um contrato com uma igreja, não é um compromisso com um pastor, é uma obediência à palavra de Deus. É você, como Zaqueu, subiu naquela árvore decidido: o que ele falar para mim, eu faço. E você percebeu que até o que Jesus não disse para ele, ele fez? Jesus falou para ele devolver 4 vezes mais do que ele tinha defraudado alguém? Não falou. Mas agora esse homem, ele estava tão decidido, ele queria tanto aquele encontro com Deus, que nada mais importava para ele. Ele venceu a multidão, venceu a limitação, venceu a falsa segurança, venceu a reputação, ele venceu. E por isso ele teve um encontro. Eu estou falando com um vencedor aqui nessa hora. Eu estou falando com uma vencedora aqui nessa hora, que recebeu essa palavra, entendeu essa palavra e decidiu vencer tudo isso para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Não vai ser apenas um banho que você vai tomar. O que você vai receber de Deus naquelas águas vai marcar a sua vida para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém? Vai marcar a sua vida para sempre. Eu quero convidar você. Lembra que nós falamos sobre Jesus. Ele se expõe por você e ele se expôs. Jesus foi crucificado completamente nu naquela cruz. O original do que aconteceu não é como a gente vê em foto, em imagem, em filme, Jesus coberto em alguma parte do seu corpo. Jesus, ele foi exposto à extrema vergonha por um único motivo: porque ele ama você, por amor a você. Ele se expôs por você. Por isso que para entrar nesse lugar você precisa vencer algumas coisas. Eu quero chamar você. Eu quero pedir que você levante a sua mão. Você que está decidido nessa noite. Você quer nascer de novo. Você quer ser batizado. Você quer essa nova vida de Deus para você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Onde está você? Você quer uma nova vida. A velha vida não serve para você. Eu vou descrever o que alguém está sentindo aqui. E mais do que isso, só se eu descer aqui e pegar você pela mão. Você sabe aquele pé que o número já chegou no 40? O pé é 40 e está calçando um calçado 37? Tem pessoas aqui sentindo exatamente isso. E o Senhor chama você. Porque o calçado que Ele quer colocar nos seus pés não incomoda. Ele tem vida para você. É muito mais do que você pode pedir ou pensar. Você que ama o seu filho, você mãe. Você que ama o seu filho, você pai. Qual é a sua intenção? Qual é o seu desejo pelos seus filhos? Nós não estamos falando de pessoas que têm limite como nós, que ainda assim nós esperamos boas coisas para os nossos filhos. Nós estamos falando de um Deus de amor que não tem limite para levar uma pessoa que decidiu dizer sim para Jesus. Não para uma religião, sim para Jesus. Onde está você? Onde está você? Levanta sua mão assim, diga: eu quero. Apenas isso. Eu quero. Eu quero. Eu estou disposto a isso. Eu estou disposto. Eu quero
quero uma nova vida. Eu entendi que eu preciso dar um passo. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Vamos lá? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e adore o Senhor. É isso mesmo. Muitas vezes é isso que precisamos. Saída horizontal. Saída horizontal. Decidir lugares por viver coisas altas, coisas grandes em Deus, como Zaqueu decidiu. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, era isso que ele estava dizendo no mundo espiritual. Eu não quero mais a realidade da horizontal. Eu não quero mais, por mais que eu ache que eu tenha experimentado de grandes coisas, mas eu entendi que existe diante de mim uma grande oportunidade. Que estar na horizontal não me levará a viver. Eu quero a vertical. Eu quero coisas altas, eu quero coisas grandes em Deus. Que os olhos de pessoas, meu Senhor, nessa hora aqui se abram para enxergar a grande oportunidade que todos nós temos no Senhor, de vivermos uma vida acima da média, de não sermos vítimas da história, vítimas da vida, que não sejamos pessoas que tenhamos para contar sobre o passado que vem desde antes, que vem desde o nosso nascimento, mas que possamos enxergar essa grande oportunidade de um verdadeiro encontro com o Senhor, e sim contar sobre um passado que vai muito antes do nosso nascimento, que vai lá na origem da história, aonde o Senhor nos escolheu. E porque o Senhor nos escolheu, o Senhor decidiu nos semear nessa terra. O Senhor decidiu nos semear nessa vida, porque o Senhor sabia que nós seríamos mais um Zaqueu da vida, que um dia o cabo da nossa vida ia esticar, que nós chegaríamos no extremo de querer ver as coisas na nossa força, de querermos paz na nossa própria força. Aleluia! 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 Ele se importa com você. Ele
foi para aquela árvore, não foi Zaqueu que foi em busca de Jesus, foi Jesus que foi à procura de Zaqueu. Ele está à sua procura, Ele está em sua busca. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Essas coisas me impactam, sabe? Me deixa impactado, porque você reconhece que Deus é o dono da casa, sim ou não? Agora imagina o dono da casa batendo na porta e pedindo para entrar. Se é você, se é eu, se a gente é o dono, é meu. A casa é minha. A gente chega derrubando tudo, fala, você sai daí, você que é o dono. A casa é minha. Mas a gente vê Jesus batendo na sua própria casa, pedindo, eu posso entrar? Aleluia! Aleluia! Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas aos nossos irmãos. Aleluia! Amém. Alguém de vocês podia conduzir eles para ir trocando roupa? Tem roupa para você, tem toalha, está tudo preparado, está tudo pronto. Deixa eu dizer algo para você. O dia que eu batizei, eu recebi uma alegria que depois, quando eu ouvia falar sobre o batismo, presta atenção que é uma chave aqui para você, poderosa. Se você quer ser feliz, olha o segredo aqui, ó. Esse é o segredo. Toda vez que falava sobre batismo, eu queria batizar de novo, porque eu queria sentir aquilo de novo, eu queria aquela alegria. E um dia eu ganhei um amigo meu, um colega meu para Jesus, e eu fui levar esse colega meu para batizar. E quando ele estava lá sendo batizado, eu comecei a sentir aquela mesma alegria do dia da minha salvação, do dia em que eu fui batizado. O Espírito Santo falou no meu coração e eu nunca mais esqueci disso. Todas as pessoas que você conduzir até mim, cada vida que você ganhar, você vai sentir essa mesma alegria que você sentiu no dia em que você foi batizado. Essa é a alegria da salvação. Você não sabe em que condições eu estou aqui em pé na sua frente hoje. Você não sabe. Saindo de casa agora há pouco, a pastora disse, meu bem, não vai. Eu vou ministrar, não vai. Só que maior do que a dor que eu sinto, é a alegria que eu sei que eu sinto todas as vezes que eu vejo isso acontecer. Não existe nada maior do que isso. A dor nessa hora, ela tem que se dobrar diante da alegria que explode no meu coração. Nós vivemos para isso. É para isso que a gente vive. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós morremos, é por isso que nós estamos dispostos a renunciar a qualquer coisa. Até ficar em casa como hoje eu teria todo o direito. Mas disse, eu vou, porque eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso. Levante as suas mãos, ganhador de almas. Levante as suas mãos, apaixonado por almas, por alcançar vidas perdidas. Senhor, eu estou diante de ganhadores de almas aqui nessa noite. Eu te agradeço pelo despertar de paixão que o Senhor está ativando agora mesmo em cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Pessoas pacientes, pessoas perseverantes, pessoas que não vão desistir daquela vida que está perdida e precisa desse homem, precisa dessa mulher com as suas mãos estendidas, dizendo, o Senhor acreditou em mim, eu acredito nesse homem difícil também, eu acredito nessa mulher difícil também. Assim como eu tive um encontro com o Senhor, essa pessoa também terá.
essa mulher também terá, essa família também terá. Em nome de Jesus, paixão por almas. Em nome de Jesus, seja ativada em você agora mesmo. Você sairá daqui hoje apaixonado por ver pessoas se rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus, eu ministro essa unção sobre você agora mesmo. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você será imparável da sua boca a partir de hoje, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém e eu recebo. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Eu estou diante de ganhadores de almas aqui nessa noite, apaixonados por ver pessoas se rendendo a Deus. Então essa canção é a realidade na sua vida. Eu vou contar pra você vai contar. Você vai contar. Você vai contar. Eu vou contar.